Que bom que nós estamos aqui para louvar, adorar, exaltar aquele que vive e reina para todos sempre, aquele que nos concede sempre a oportunidade de mais uma porção de vida, uma oportunidade de respirar, uma oportunidade de esperar, uma oportunidade de sonhar, uma oportunidade de almejarmos dias melhores. E é só pela bondade e misericórdia desse nosso Deus. Hoje nós comemoramos, no segundo domingo de agosto, nós comemoramos sempre o Dia dos Pais. Sabemos que o Dia dos Pais é, assim como o Dia das Mães, é todos os dias. Por mais que vivemos uma época onde esses conceitos, como alguns falam, esses adjetivos, como outros querem colocar, não são mais necessários, mas sabemos que os pais, e aí os dois, a mãe e o pai, são necessários, são fundamentais para o mundo, para a sociedade, para as famílias, como também para as igrejas. É através dos pais que sempre podemos ter um reflexo daquilo que é ser um homem, sexo masculino, e uma mulher, sexo feminino. E aí eu falo de homens e mulheres de caráter, homens e mulheres com uma reputação correta e elevada, como tem que ser o exemplo do pai, o exemplo de uma mãe. Então, desde já eu quero dar felicidades aos pais. É uma tarefa honrosa, extrema dificuldade também, assim como era da mãe, mas uma tarefa honrosa de ser pai e podermos instruir, educar os filhos no caminho que devem andar, o caminho do Senhor. Vamos orar nesse momento. Lá em João capítulo 3, versículo 16, um texto muito conhecido. João 3, verso 16. Como está projetado aqui, eu queria que toda a igreja, mesmo assentada em uma só voz, lesse bem forte. Eu queria que primeiro, vamos mudar, primeiro as mulheres irão ler esse verso, só elas, depois os homens, em uma só voz. Vamos lá, as mulheres. Vamos lá, os homens. Porque está fraco os nomes, as mulheres deu banho na gente, né? Vamos lá, vamos ver se muda esse quadro, hein? Vamos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ficou um pouquinho melhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por amor, meus amados irmãos, a cada um de nós, por amor, o Pai, o Deus eterno, amou tanto que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o nosso único mediador entre Deus, os céus e a terra, é Cristo Jesus, entre Deus e os homens. Só Ele é o nosso mediador. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pelo teu conforto, pelo teu consolo, pela tua bondade e pela tua misericórdia que é derramado diariamente em nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, faz e por tudo que o Senhor ainda continua fazendo, ó Deus, através da tua igreja, através do teu povo. Pai, muito obrigado por esse momento, por aqui estarmos para poder adorar, exaltar e glorificar o Senhor. Desde já apresentamos ao Senhor, entregamos as nossas vidas, os nossos instrumentos, ó Deus, entregamos a leitura bíblica, entregamos, ó Deus, as orações, entregamos as vidas, entregamos os pais, as mães, os filhos,
as filhas, ó Deus, em tua poderosa mãos. Entregamos cada família nessa noite em teu altar poderoso. Fala conosco, ó Deus Santo, aqui estamos para ouvir a tua voz, para, ó Deus, sermos impactados pelo Senhor. E nós cremos, ó Deus, diz a tua palavra, que aqui o Senhor se faz presente, pois aqui estamos para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aqui estamos para ser ministrado pelo Senhor, ensinado pelo Senhor, orientado pelo Senhor, corrigido pelo Senhor, impactado pelo Senhor, convertido pela tua presença e pelo mover do Senhor em nossas vidas. Fala conosco, Pai amado, nós rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Somos povo de Deus, irmãos. Somos povo de Deus. Essa canção fala sobre isso, é teu povo aqui presente. Vamos fazer um melody, sair do teu povo e entrar e ele é exaltado. É teu povo aqui presente. Começou que eu comecei errado. Todos nós, a voz declarando que
sempre exaltado nosso grande e poderoso Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, verso 11 ao verso 18. 1 João, capítulo 11. 1 capítulo 3, versículo 11 ao verso 18. Um texto muito impactante, mas um texto que vai servir de base para a mensagem de hoje. Fala sobre o amor, o cuidado, a preocupação com o seu próximo, mas fala também sobre a responsabilidade de cada homem e mulher. 1 João capítulo 3, verso 11 ao verso 18. Eu vou estar lendo na minha versão os versos ímpares, e a igreja em uma só voz, a versão que será apresentada na imagem. Ok? 1 João capítulo 3, versículo 11 ao versículo 18. Diz bem assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós nos amemos uns aos outros. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Todo o que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitando de fechar o seu coração, como permanecer nele o amor de Deus? Meus filhos, não amemos palavras nem de língua, mas em obras e em verdade. Glória a Deus. Meus filhinhos, a minha versão diz, filhinhos, não amemos só de palavras, nem só de livros, mas de toda a obra em verdade em Deus. Amém, meus amados irmãos? A nossa responsabilidade, não somente falar, mas viver o amor poderoso de Deus. A gente vai cantar uma canção nesse momento, e aí os irmãos que estiverem preparados para dedicar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas, assim poderão fazer nesse momento quando nós entoamos essa canção. Eu te bendirei. Vamos ficar em pé, irmãos, para facilitar, e nós vamos poder adorar o Senhor com palmas, com cânticos, com hinos, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus.
ser uma noite, pode ser uma madrugada, pode ser uma manhã. A grande verdade é que o momento de encontro com Cristo é um momento único e é fabuloso, mas não tem a expressão melhor do que declarar que realmente é um momento muito glorioso, muito honroso, um momento de encontrar com o nosso Senhor. E quando nós encontramos com Cristo, Ele realmente reconhece que um dia Ele irá, assim como Ele subiu aos céus, assim como Ele veio de uma forma, uma manhã maravilhosa, Ele também voltará um dia para levar a tua igreja. E essa canção fala sobre isso: és o rei que vem.
Glória ao Senhor. Pai de amor, Pai querido, te agradecemos por esse momento que podemos exaltar o Senhor, reconhecer que o Senhor é bom e todo misericórdia, toda oração. Reconhecer que o Senhor é o Rei que vem e perto está o Senhor. Reconhecer que o Senhor sempre renova todas as misericórdias sobre a vida dos teus filhos e filhas, e daqueles que amam ser salvos. E reconhecer que o Senhor sempre é o mesmo Deus que concede a oportunidade, porque a cada momento nós podemos abrir os olhos e respirar e sentir, ó Deus, o nosso corpo a trabalhar em seu vigor. É uma oportunidade que nós temos de realmente entender que é o Senhor que nos concede a vida. É o Senhor que nos concede a oportunidade de contemplar dias melhores, mesmo em meio a situações tão complicadas, mesmo em meio a tantas adversidades a nos rodear. Mas ainda assim o Senhor nos concede a oportunidade de esperar o Senhor e ver que o Senhor é bom e tem misericórdia para sempre. Pai de amor, nesse momento, ó Deus, enquanto nós já agradecemos o Senhor pelos louvores, aí tomamos, agora esse momento vamos ler a tua palavra, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que mediante o Senhor, a tua ação, a ação do Espírito Santo do Senhor, Deus eterno, que o Senhor venha falar a cada coração nesse momento, que o Senhor venha mostrar para cada um de nós que o Senhor é um Deus que contempla todas as coisas, conhece todas as coisas, e conhece cada coração, cada pensamento, cada imaginação nesse momento. Diante do Senhor e dos seus olhos, da tua presença, ninguém pode se ocultar. O Senhor tudo contempla, tudo vê, tudo sabe. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente e também um Deus onipotente. Tudo pode fazer. O impossível pertence ao homem, não ao Senhor, porque perante o Senhor nada é impossível. Então eu peço a Ti, ó Espírito Santo, sonda os corações, esquadrinha, ensina-nos realmente a contemplar o Senhor e a entender que o Senhor se faz presente e quer o resgate das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao fim dos ensinos de parábolas que até aqui temos apresentado, irmãos. Na palavra de hoje, depois da palavra de hoje, vão faltar 4 parábolas, somente para nós terminarmos o ensino de parábolas. E assim como foi a parábola, como falei semana passada, né, do administrador infiel, sendo ela uma das palavras mais difíceis de ser explicada, de ser entendida, parece que as palavras finais de Cristo têm seu teor de dificuldade. E hoje iremos nos atrever a estudar nessa noite a parábola do rico e Lázaro. E aí, sobre essa parábola, nós vamos avaliar e estudar em cima de um tema: duas realidades. Duas realidades. Se você olhar logo de início para Lucas, capítulo 16, você vai ver no verso 14, quando Jesus termina de proferir a parábola do administrador infiel e a astúcia que ele teve para sair daquela situação complicadíssima para ele. E você vai ver no verso 14 que os fariseus, os mestres da lei e alguns escribas que ali se encontravam se indignaram, e a ponto deles ridicularizar a Jesus devido ao destino da parábola do administrador infiel que ele apresentou. Esses homens religiosos da época, esses homens bons da época de Cristo, os homens santos, os santões, podemos assim rotulá-los, os homens que se diziam conhecedor da lei do Senhor, mas não praticantes da lei do Senhor, entenda, eles tinham conhecimento frio, eles tinham conhecimento longe do que realmente era necessário entender da lei do Senhor. Eles tinham conhecimento frívolo do que realmente representava a lei do Senhor.
e ainda por cima eles se achavam detentores desse privilégio de se dizer os eleitos, os escolhidos para se sentar no banquete do rei, como nós estudamos as parábolas anteriores. E Cristo mostra para eles, mostrou diariamente para eles, que esse achismo deles era somente achismo. Na verdade, eles se encontravam muito longe da casa de Deus, como nós vimos a parábola do filho pródigo. Tanto que foi, embora o mais novo, quanto que ficou, ambos não conheciam o amor do Pai, ambos desprezaram o amor do Pai. O filho dentro da casa mais velho, o filho pródigo dentro da casa mais velho, que tinha presença do Pai contínua perante ele não entendia, ele não conhecia o amor do Pai, e automaticamente, assim como o filho mais novo que foi embora, que desprezou o amor do Pai, o filho mais velho também despreza o amor do Pai, e ambos precisavam ter um conserto físico, emocional e espiritual. Ambos eram administradores infiéis. E aí Cristo vem fechando cedo para os fariseus e mestres da lei, para mostrar para eles que eles estavam completamente equivocados da sua forma de crer, de ensinar, da sua forma de se dizer religiosos em si. É interessante que Cristo agora entra em um contexto mostrando como que quando nós não sabemos administrar, nós somos administradores infiéis, e aí não é requisito, como eu falei na palavra do administrador infiel, não é o foco, não é as finanças, como alguns querem frisar, como alguns homens maus, como alguns líderes corruptos, como alguns líderes que se dizem pastores, ou por aí fora vai, tem o seu título, mas distorce a Bíblia para o seu bel prazer. Assim também faziam os fariseus, os mestres da lei, os sumos sacerdotes da época, os religiosos da época, e assim fazem hoje os mesmos homens e até mulheres que se dizem títulos que nem Bíblia, que nem é bíblico mais, que distorce a lei do Senhor. E assim como os fariseus e mestres da lei que não se arrependeram serão cobrados na eternidade, assim também tais homens e mulheres serão cobrados na eternidade. A parábola do rico e Lázaro é a única parábola, você pode olhar, todas elas, já falamos mais de 20 parábolas, como já falamos. A parábola do rico e Lázaro é a única parábola do rico e Lázaro, do pobre, e o mendigo. É a única parábola que Cristo ele destaca o nome do personagem. Nenhum deles. Por esse motivo, por esse destaque que Cristo dá, o rico e o Lázaro, alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia e do texto original grego, eles ousam dizer que essa parábola era algo conhecido da sua época, e esses personagens, e aqui não confunda a ressurreição de Lázaro, amigo de Cristo, em João 11, não confunda essa ressurreição, esse Lázaro com esse personagem, não é outra pessoa, é um outro personagem em si, mas alguns estudiosos vão alegar que devido a esse acréscimo, a esse destaque desse nome, Lázaro, alguns vão querer dizer que esse é um fato muito bem conhecido entre uma pessoa nobre, um rico, poderosíssimo, que tinha à sua porta um homem extremamente necessitado, que era colocado ali diariamente por alguém, para tentar conseguir algumas migalhas para alimentar a sua fome. Então, é um contexto, é uma situação muito conhecida, alguns alegam. Se era ou se não era, isso é um campo histórico, a gente não pode afirmar com todos esses detalhes, mas fato é que essa palavra, fato é que essas verdades que Cristo destaca nessa parábola, ela mostra para cada um de nós
duas realidades. Duas. A gente vai ver que essas duas realidades fazem grande diferença e vão fazer grande diferença quando o Rei dos Reis, quando o Príncipe da Paz, quando o Senhor dos Senhores, quando aquele que foi morto e ferido ressuscitou, fazer a chamada. A gente vai ver que essas duas realidades, desses dois personagens, tanto em vida quanto em morte, vão fazer a diferença para destacar realmente quem somos nós, quem é a igreja, quem são os remanescentes fiéis do Senhor. O nome Lázaro, no hebraico, significa Eliezer, que esse nome Eliezer, que é o nome Lázaro em grego, e esse nome Eliezer significa aquele a qual Deus ajuda, ou aquele a qual Deus ajudou. Veja só o texto, meus amados irmãos. Lucas 16, verso 19 até o verso 31. Acompanhe comigo. Ora, versículo 19, Lucas 16, verso 19 até o 31. Verso 19 diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os seus dias se regalava esplendidamente. Havia certo homem, certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, e que jazia à porta daquele, e que desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. E até os cães vinham lamber as úlceras ou as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormenta, levantou-se os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem de misericórdia de mim, manda esse Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e me refresque a língua aqui, porque estou atormentado em chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e este Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu atormentado. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós e os outros não podem vir para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse local de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e têm os profetas, ouça-os. Verso 30. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepende-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Não, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que situação! Que parábola maravilhosamente complicada e extraordinária! Que parábola estupenda! Que parábola extraordinária! Que parábola que nos chama a atenção. Duas
realidades. Você vai ver algumas verdades sobre essa parábola, meus amados. Duas vidas, duas realidades, uma oportunidade. Verso 19 até o verso 21 nos mostra exatamente isso. A primeira coisa nessa noite: duas vidas, duas realidades, uma oportunidade. Veja, irmãos, um pastor do século XIX, estudioso chamado John Serraia, ele disse a seguinte forma sobre essa palavra, esses versos 19 e 20. Ele falou o seguinte: riqueza não é, ele falou o seguinte: riqueza não é uma indicação do favor de Deus, como alguns querem dizer hoje. Não é. Assim também como a pobreza não é uma evidência do desprezo, do desprezar de Deus para o homem. Vou repetir o que ele falou: riqueza não é uma indicação do favor de Deus. Assim também como a pobreza não é uma evidência do seu desprezar, do seu desprezo. Queridos, esta é uma maravilhosa verdade para nós, pois vivemos em uma época onde o que tem pregado é uma prosperidade financeira totalmente deturpada do que a Bíblia apresenta, onde vivemos homens que se dizem bem assim: não, se você está passando por necessidade financeira, Deus não está te abençoando. Não, se você tem as suas riquezas, é porque Deus está te abençoando. A gente vai ver que nesse contexto parece inverter a chave. Cristo olha para os fariseus e para os mestres da lei, para os administradores infiéis da época dele e da nossa época de hoje, que não sabemos administrar a nossa vida como é necessário administrar, que não sabemos entregar e devolver a Deus a nossa vida, o nosso louvor, a nossa obediência a Ele, como é necessário obedecer e entregar. Cristo mostra, meus amados irmãos, uma realidade, não é? Duas realidades de dois homens. Veja, o primeiro homem, um homem rico, está no verso 19. Um homem rico, olha a vida desse homem, envolto das suas riquezas, dos seus luxos, das suas extravagâncias, com muita fartura, a casa cheia, entre aspas, de amigos, colegas, conhecidos e familiares. Uma vida sem se preocupar com amanhã. É o verso 19. Cristo havia um homem, um setor muito rico, e ele tinha tudo. Ele tinha uma fartura extensa. Na verdade, no linguajar de hoje, esse homem vivia uma ostentação. Ele mostrava, ele tinha prazer em se orgulhar no que tinha, mesmo vendo um homem desprezado na sua porta. Ele, na verdade, talvez, ele até queria expulsar ele de lá, porque era um homem que tinha as suas feridas e as suas fedia. A primeira vida desse homem, uma vida de ostentação, mostrando a sua glória, o seu esplendor, os seus bens, a sua riqueza. E olha, irmãos, aqui Deus não está condenando, Cristo não está condenando a riqueza, está condenando a avareza, está condenando o orgulho, está condenando a prepotência, está condenando o desconselho, o amor àquilo e o desprezar do homem. Lemos o texto, 1 João capítulo 3, versículo 11 ao versículo 19. Se nós temos nossos bens, não podemos abençoar alguém, nós mesmos estamos desprezando. O amor de Deus não pode estar em nós. Olha a segunda vida, olha o segundo personagem. Veja essas duas vidas e uma oportunidade. A segunda vida, um homem pobre, um mendigo. Melhor dizendo, um mendigo, cuja vida era de extrema pobreza, sem valor, sem nada, sem amigos, sem familiares, exceto os seus fiéis cachorros, que estavam à sua volta para tentar aliviar as suas dores, lambendo as feridas, lambendo as úlceras daquele homem, para dar um certo alívio a ele. Sem riqueza, sem luxo, a ostentação deste homem pobre
era sua chagas, era sua miséria. E em volta aos seus amigos, a oportunidade se dá para o homem rico, que poderia mudar toda a sua história, que poderia mudar a sua realidade física e espiritual, que poderia realmente mudar a história do homem pobre, desse mendigo. Cristo olha para vocês, fariseus e mestres da lei, vocês que se dizem religiosos, vocês do século 21 que se dizem cristãos, vocês podem mudar a realidade. Mas é muito mais fácil nós virarmos as costas para o que está acontecendo. É muito mais fácil a humanidade olhar para o seu umbigo do que olhar para as necessidades do próximo. Os fariseus faziam exatamente isso. Eles queriam a glória, eles queriam ser reconhecidos, mas não queriam abençoar o seu próximo. Cristo fala: vocês são administradores infiéis. A oportunidade o amigo teve em suas mãos de mudar por completo a sua vida física e a sua vida espiritual. O homem rico tinha a oportunidade de mudar a vida dele e a vida desse homem necessitado, e não fez. Duas vidas, duas realidades, uma oportunidade desprezada. O verso 19 nos mostra isso. A segunda coisa, meus amados, quando nós desprezamos as oportunidades, a vida, ela tem um nivelador, que homem e mundo escapa dela. E a segunda coisa, quando nós desprezamos as oportunidades, tem um nivelador que alcança todos, e esse nivelador é a morte. Está no verso 22, Eclesiastes capítulo 3, versículo 20. Vai falar bem assim: todos vão para o mesmo lugar, morte. E esse grande nivelador desse verso 20 que vamos tratar essa noite é a morte. A morte é o grande nivelador onde todos são postos no mesmo nível, ricos e pobres, ricos e mendigos, cristãos e ateus, homens que se dizem cristãos e pessoas que são realmente cristãos, mulheres que se dizem cristãs e mulheres que realmente são cristãs, famílias que se dizem cristãs e famílias que são realmente cristãs. A morte é um nivelador exato aonde alcança toda a humanidade, seja ela a próspera ou não próspera. Provérbios capítulo 12, versículo 2 e versículo 3 mostra bem assim. Provérbios 12, versículo 2 e 3 vai ver assim: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perverso desígnio, de orgulho, ele o condena. O homem não se estabelece pela sua perversidade, pela sua maldade, pelo seu desprezo, mas a raiz do justo não será jamais será removida. Perante a face da morte, meus amados irmãos, o verso 20, vai no 22, vai falar bem assim: aconteceu de morrer um mendigo. E aí eu imagino quando aquele mendigo morre, eu fico tentando adentrar, tentando me colocar naquele contexto e vendo o rico com as suas farturas, com as suas festas, com as suas ostentações, com os seus carrões, podemos assim dizer, com os seus banquetes recheados de coisas belíssimas e das coisas mais suculentas, e o mendigo acorda, de repente o mendigo morre. E aí eu posso contemplar e ver, segundo o texto bíblico, ver o rico se alegrando da morte desse homem, graças a Deus, e até da graça a Deus, graças a Deus, esse homem que fazia minha porta feder, esse homem que trazia suas chagas e os seus animais e os seus cachorros para lamber suas feridas, esse homem que estava trazendo coisas ruins para a minha porta, morreu. Louvado seja o Senhor. Ele não vai estar mais aqui.
Só que o texto continua. O texto bíblico fala, Cristo, ele lança essa palavra para mostrar, e os mestres da lei entram em desespero, porque eles jamais imaginaram que esse mendigo seria levado ao seio de Abraão. E o texto fala pelos anjos de Deus. O mendigo morre e os anjos de Deus levam esse mendigo ao seio de Abraão, à presença de Deus, aos braços de Deus. E aí lembra-se também daquela última ceia do Senhor, quando o discípulo amado de Cristo, João, ele se dobra sobre o colo do próprio Cristo, ele deita o peito de Cristo. É a mesma ideia. O anjo aqui leva esse mendigo para a presença de Deus. E aí os mestres da lei bíblica, e aí os religiosos também de hoje vão ficar com pecado, porque vai falar o seguinte: que também morreu o rico e foi sepultado. Veja o nivelador. O mendigo que outrora era desprezado foi exaltado pelo próprio Deus para estar na sua presença. E o rico só fala assim: foi sepultado. Teve aqueles que choraram por ele, fizeram cortejos fúnebres para esse rico, mas não teve destaque nenhum. Por quê? Porque o grande nivelador entre a pobreza e a riqueza, entre o rico, entre o avarento e a pessoa realmente que confia em Deus. A morte, meus amados, perante a morte todos somos iguais. Perante a morte, meus amados, a diferença será única. Qual a diferença, pastor? Qual o diferencial para esse nivelador chamado morte? A diferença é aquele que tem o favor de Deus, como diz Provérbios capítulo 2, 12, versículo 2, versículo 3. A diferença é aquele que tem a raiz dele solidificada em Cristo. A diferença perante esse nivelador chamado morte, que vai alcançar todos nós um dia, a diferença é que aqueles que tem o favor de Deus, é aqueles que creem em Deus, é aqueles que dependem de Deus, independente das situações. A diferença perante a morte é aqueles que têm a sua raiz solidificada em Deus. Não esse contexto de bens físicos e materiais, não, mas ele depende unicamente e exclusivamente, ele sabe que o viver dele é Deus, e o morrer dele também é Deus. Ele sabe que a alegria dele é Deus, e que a tristeza dele também está em Deus e com Deus. Na verdade, que a tristeza dele em Deus, ela é passageira demais, porque a nossa alegria e a nossa tristeza, ela é recompensada no céu de Cristo Jesus. Essa é a diferença para esse homem, mas o nivelador, a morte, alcança todos nós. A terceira coisa, além de saber que tem um nivelador chamado morte, e aqui a realidade após a morte. Aqui esse texto, essa palavra destaca por completo aqueles religiosos que creem no som da alma, né? Aqueles que creem que eu morrer, eu vou dormir, eu vou ficar lá com a minha mente desligada. Essa palavra mostra a realidade da morte. Essa palavra mostra várias realidades. Primeiro, a morte existe. Segundo, o inferno também. E terceiro, você vai estar consciente do que está acontecendo. E quinto, quarto, melhor dizendo, não tem como mais escapar. E sexto e quinto é o fim. Estou com todos os números, né? A realidade após a morte, para ambos, o rico e o mendigo, céu e inferno, uma realidade gritante à nossa volta. O rico, meus amados, que outrora vivia uma vida de fartura, de ostentação em seu dia a dia, agora esse mesmo rico, agora esse mesmo homem, agora esse mesmo religioso, podemos dizer, agora esse mesmo esbanjador, igual o filho pródigo mais novo, agora também esse mesmo acusador, igual o filho pródigo mais velho, esse administrador infiel,
que outrora tinha uma vida regalada com seus bens, agora estava sendo atormentada dia a dia no inferno. Melhor versão é a versão que traz Hades, lugar dos ímpios, mortos. Esse homem rico, no verso 23, ele nos mostra, olha que fala no verso 23, no inferno, ou seja, algumas pessoas vão trazer Hades aí, que é a mesma ideia, local dos mortos. Aqui algumas pessoas vão querer também destacar o seguinte: não, que aqui, esse aqui não é o inferno do último julgamento ainda, aqui é chamado um espaço intermediário, aonde fica ali aguardando o juízo final do Senhor. Algumas pessoas pegam esse texto para falar que existe esse espaço, esse local chamado local intermediário, aonde aqueles que são maus vão ficar lá sendo atormentados dia após dia, e aqueles que creem em Cristo, me entendam, não ser bom porque fizeram coisas boas, não é somente isso, mas porque creem em Cristo, e por crer em Cristo eles fazem coisas boas, e esses bons vivem no paraíso, aonde podem ser aconsolados. Bem, a crer neles, eu creio direto, salvos e não salvos. Fato é que esse homem rico se encontra em um local de extrema complicação. Fato é que esse homem se encontra no Hades, no local dos ímpios, no local dos incrédulos, no local daqueles homens que realmente descartaram as oportunidades que teve, tiveram as realidades, puderam mudar histórias e não mudaram, puderam crer em Cristo e não creram, e agora se encontram em um local de extrema complexidade. O rico se encontrava em tormento, em angústia, em dor, e de repente ele olha para uma parte e vê o mendigo, e vê Lázaro no seio de Abraão, nos braços de Deus. Veja, o verso 23 mostra uma realidade do sofrimento após a morte. Nos mostra uma realidade que o inferno ele existe, ele é latente. Nos mostra uma realidade que realmente um homem que não se entregou a Cristo, ele vai ter que pagar e sofrer as consequências por si só. O verso 24 nos mostra um clamor desse homem rico. Você pode olhar o verso 24, quando ele olha para o céu, ele olha para Abraão e fala: Abraão, por favor, mande aí, tenha misericórdia. Olha o orgulho dele, ele está aflorado. Ele dá uma ordem, pede a Abraão, pede ao mendigo lá que molhe o seu dedo e me refresca um pouquinho, pinga somente. O verso 24 mostra o clamor de um homem orgulhoso, mesmo sendo atormentado, mesmo no inferno, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que a situação é terrível. Ele não reconhece a tua soberba, o teu orgulho, o caminho errado que ele viveu. O verso 25, queridos, mostra oportunidades perdidas. Você pode olhar aqui. E eu sempre falo aqui na igreja: olha, lembre-se disso. Toda ação que você faz vai gerar uma reação. Toda ação que você faz, que nós fazemos, toda ela vai gerar uma reação. Se a sua ação for uma ação boa, a reação vai ser reação boa. Mas grave, se a sua ação for uma ação ruim, vai gerar reações ruins. O verso 25 nos mostra exatamente isso: oportunidades que foram perdidas pelo homem rico, oportunidades que Deus concedeu a ele para fazer uma ação boa, ações boas para mudar as suas reações, e ele não fez. Oportunidades que Deus concede a nós nesse momento, nesse contexto, nessa igreja, nesse dia. Oportunidade para que você faça uma ação boa, e a melhor ação de todas é você crer em Cristo Jesus e mudar a sua história para o resto da sua vida. A melhor reação do homem é ele olhar para Deus e reconhecer: eis o meu Senhor que vem. A melhor reação do homem é ele entender que sou pecador, sou falho, eu falhei,
Porque fazendo essa reação, ouvindo a voz de Deus, as reações são jubilosas. Aonde é tormento, a graça e paz e misericórdia de Deus. Aonde é inferno, é os céus guardados no Senhor. O verso 26, você pode olhar aí, eu vou ler. Então, tomar tempo, o verso 26 mostra, meus amados, que não tem saída. É o fim. Esse não tem saída perante esse local. Ele fala, além disso tudo, está posto um abismo, uma brecha, um muro, um local intransponível, que vocês daí do tormento, que estão sofrendo os seus tormentos, não podem passar para cá. E os daqui, da mesma forma, não podem passar para aí. E vocês que estão aí também não podem voltar mais para a terra, como os espíritas e outros grupos falam. Não, você não pode mais fazer isso. Está aí, já era o fim, acabou. Esse é o tempo, não tem mais escapatória. As oportunidades foram dadas a vocês, vocês não aceitaram. A quarta coisa. Muitas vezes nós esperamos tempos e mais tempos para nos preocupar com o próximo. Esperamos. Amanhã eu faço bem. Amanhã eu faço uma ação boa. Amanhã eu mudo a história desse. Amanhã eu me movimento para mudar o contexto. Amanhã, acabou amanhã, Não espere, meus amados, não esperamos ser tarde demais para nos preocupar com o próximo. Esse homem rico, se você olhar o verso 27 e 31, quando Abraão fala assim para ele, não tem mais como. Ele não pode ir lá, não pode ir aí, você não pode ir para cá. E aí, no verso 27, ele entra em desespero. Ele faz o seguinte, irmão: manda Lázaro lá para os meus parentes, porque eu tenho 5 irmãos que vivem na mesma situação que eu vivi. Queridos, não esperamos ser tarde demais para nos preocupar com o próximo. É hoje, é agora, é nesse momento. Mateus capítulo 5, versículo 16, Cristo falou no Sermão do Monte: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Se você olhar para Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, lá vai falar: se preocupem com os pobres e com os necessitados. Se preocupe com o seu amigo, se preocupe com a sua família, mostre para ele. É por esse motivo que Paulo, lá em Efésios capítulo 6, ele vai dar instruções ao pai: pai, instrua o seu filho, pai, ensina o seu filho, pai, não irrite os seus filhos. O que significa isso, meus amados? Quando nós, pais, não ensinamos o que é correto, o que é verdadeiro, o que é santo, o que é puro, nós estamos criando os filhos em rebeldia, nós mesmos. Quando nós não ensinamos o que é divino para os nossos filhos, nós estamos irritando eles. E vocês não podem jamais querer cobrar dos seus filhos aquilo que vocês não ensinaram. É isso. Nos preocupar com os necessitados, com os pobres, com o hoje, com esse momento, com esse instante. Esse homem se preocupou tarde demais. Esse homem, muito tarde. Olha agora a situação dele de tormento. Se na tormentar o dia após dia, e fala: manda Lázaro lá, manda lá e lá, porque agora eles vão ouvir. E aí o pai Abraão é uma prefiguração do próprio Deus. Fala assim: prepara, olha só, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Vocês não conseguem ouvir os físicos, vocês não conseguem ouvir os vivos, vocês não conseguem olhar a palavra e entender
verso 27, 28, 30, um extremo desespero e uma profunda angústia mostra para nós. Verso 27, 28, 30 mostra desse homem rico um extremo desespero e uma profunda angústia desse homem em saber que os seus irmãos, em saber que os seus familiares, quando morrerem, irão estar na mesma situação dele, ou até pior. Ele se preocupa tarde demais. O verso 29 e 29 e 31 nos mostram, meus amados, que o problema da humanidade, o problema dos 5 irmãos desse homem e do homem que se encontra em tormento, o problema da humanidade de hoje não é porque não está sendo pregado o Evangelho, não. O problema da humanidade hoje não é porque tem muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, muitas falsas igrejas, muitos falsos ensinos, e tem mesmo. O problema não é que tem muitos falsos cristãos, e tem muitos mesmo. Não, o problema não é isso. O problema maior é que isso é um problema muito sério e grave também, mas não é esse o problema X. Mas não, o problema da humanidade sempre foi a dureza do coração. O problema da humanidade sempre foi olhar para ela mesma, olhar para o seu vigor físico, olhar para a sua juventude, olhar para o seu depósito, olhar para a sua saúde física e emocional, olhar para o seu orgulho e falar: eu me basto, eu não preciso de mais ninguém, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, na verdade eu nem preciso de Deus. Sabendo eles que a vida que eles têm pertence a Deus, filho de Deus. O problema desse homem que se encontra em tormentos e dos irmãos dele é o mesmo problema da humanidade hoje: dureza do coração. Abre seu coração para Deus. Esse é o melhor local para você. Aqui tem uma coisa dessa parábola perturbadora. Eu espero que vocês estejam entendendo. Amém? Eu espero que vocês estejam compreendendo que são duas realidades. Duas realidades. Assim também como duas sentenças. Assim também como duas eternidades. Uma boa e uma ruim. A última coisa. Cristo mostra para os fariseus e mestres da lei, para os religiosos da época, Cristo mostra para nós hoje que é somente pela palavra de Deus que vem a salvação. A salvação não vem por meio de homens, pecadores e falhos. A salvação não está nas mãos de pastores, não. A salvação não está nas mãos de ministros, também não. A salvação está em placas de igreja. Aqui igreja tal, aqui há salvação. Não. A salvação está em Deus. A salvação está mediante a palavra de Deus, porque Ele mesmo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo mesmo falou diversas vezes: ei, quem crê em mim de modo algum não sair fora. Cristo falou diversas vezes: ei, o Pai amou tanto que paga o preço por vocês. Cristo mostrou diversas vezes: ei, eu sou um bom pastor, eu cuido, eu zelo, eu protejo, eu guardo. E a humanidade continua o coração endurecido. Cristo mostra, versículo 29 ao 31, somente pela palavra de Deus vem a salvação. Como que ele mostra isso? Ele mostra, lá tem Moisés. E Moisés aqui, os fariseus conheciam muito bem. O povo judeu conhecia muito bem. Cristo está falando assim: ó, lá tem todo o Antigo Testamento. Lá tem a lei pura e perfeita de Deus. Não porque Moisés é perfeito, não, mas porque o perfeito concedeu ao amigo dele chamado Moisés que pegasse aquelas leis dele para orientar o povo no caminho correto. Lá tem a lei perfeita de Deus.
e continua sendo desprezado nos dias de hoje. Além disso, além de Moisés, tem os profetas. Se Moisés representa a lei pura de Deus, os profetas, quem representa ele? Os profetas são os enviados de Deus, os emissários de Deus, para anunciar a sua vontade e os seus decretos, para anunciar a vontade e os decretos de Deus para a humanidade. E os profetas fizeram isso cabalmente, fielmente, dia após dia, e eles foram desprezados, mortos, chacoalhados, torturados, e eles foram realmente rejeitados. Cristo mostra: olha, a humanidade, vocês desprezaram a lei pura e a vontade e os decretos de Deus. Mas veja, olhe para a lei, olhe para a palavra, olhe para Cristo, que é a consumação exata da lei e dos profetas. Olha para mim, olha para o meu destino, olha para o meu amor, olha para a cruz e veja a pureza que é em mim, o poder que é em mim, que posso mudar a sua história, que posso mudar a sua família, que posso resgatar a sua vida do inferno e das suas condenações. Olhe para mim, creia em mim, é isso que está falando. Não preciso mais mandar ninguém, os mortos não precisam ressuscitar para que os vivos creiam, não, basta eles olharem para mim e o coração tem que ser quebrantado, abrir o coração para mim. É isso que ele fala no verso 1. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E Cristo fez isso várias vezes. Cristo ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim. Os fariseus e mestres da lei não creram. Cristo ressuscitou Jairo, Lázaro, depois de 4 dias mortos. Cristo ressuscitou a filha de Jairo. Cristo fez várias ressuscitação enquanto esteve, e eles não creram. O que mais então? A palavra de Deus nos mostra que o caminho, a verdade e a vida é Cristo. O que mais você quer? Mude a sua vida hoje. Olhe para Cristo. Creia em Cristo. Não perca a oportunidade. A oportunidade é hoje. É nesse momento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Olhe para Jesus. Olhe para Cristo. A parábola do rico Lázaro nos mostra realidades fantásticas e assustadoras. Eu espero que a sua vida esteja, meus amados irmãos, no caminho da eternidade, no caminho do seio de Abraão, no caminho de Deus. Não espere para provar, para ver se o caminho é correto, não. Olhe para Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador para você. O caminho, a verdade e a vida. A porta é estreita, o caminho é estreito, mas que o fim dele, é a eternidade em Cristo Jesus. Creia hoje em Jesus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, em tuas poderosas mãos, Pai, nós entregamos nesse momento as nossas vidas, e eu coloco o Senhor em suas mãos, cada coração, cada homem e mulher aqui nesse momento. Cada família. O Senhor sabe as nossas queixas, as nossas angústias e as nossas dores. Sabe quem somos. Sabe, Deus, quais são os nossos pensamentos e as nossas dificuldades. Dá-nos a oportunidade, Deus, de caminhar na tua direção, de viver para a tua honra e para a tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ser pai não é nada fácil, mas como bom servo de Deus, ele não tem apenas a responsabilidade de trabalhar, sustentar a casa, comprar roupas e sapatos para a esposa e os filhos, e fazer outras despesas necessárias. Todas essas coisas de adulto que você já conhece. Não é só isso. Um homem verdadeiramente temente a Deus
tem dons e vou revelar 6 deles. Pai amigo é aquele que brinca e ri com a sua criança várias vezes por dia. Carrega seu pequeno nos ombros, acaricia seus cabelos, ouve suas histórias. A criança sente uma grande alegria por estar ao lado do seu pai amigo. Eles sentam-se no chão e dão asas à imaginação. Você conhece esse pai? Pai verdade. Essa qualidade faz o pai ser íntegro e ideal. Suas palavras são pensadas e você pode confiar no que ele diz. Se prometeu ao menino que lhe daria um doce ou então uma palmada, ele não se esquece. Ele ensina a verdade ao seu pequeno, pois esse pai sabe qual é a verdade e fará de sua criança um forte. Você conhece esse pai? Pai consolo. Não chore, meu filho, o papai está aqui. Pode ser um joelho arranhado, um pesadelo de noite, um coração magoado. Ele resolve quase tudo. O pai consolo é um pai presente, perto da gente, e isso traz segurança e otimismo para enfrentar o que vem pela frente. Quem viu esse pai por aí? Pai sabedoria. A sabedoria faz o pai reconhecer que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. O pai compreende que sem a ajuda do Pai Celestial, sua missão na terra não será cumprida. Por isso, dobra os seus joelhos e roga a Deus. Pai, coragem. Todo pai precisa de coragem para enfrentar os desafios dos nossos dias. Ele torna o herói forte em seu caráter e fiel em seus propósitos. Ajuda-o a reconhecer os seus erros e saber pedir perdão. Pai amor. Este é o pai com o maior de todos os sentimentos, capaz de cobrir multidões de faltas. Faz o pai saber que ninguém é perfeito, nem seus filhos ou esposa, que nem sempre as coisas são como desejadas, mas mesmo assim ele deve amar além das aparências, a ponto de pensar primeiro nos outros e não em si mesmo. O pai de verdade recebeu de Deus todas essas qualidades. Ele é o pai amigo, o pai verdade, o pai consolo, o pai sabedoria, o pai coragem e o pai amor. Mas sabemos que não é nada fácil ser pai. Sua luta é realmente muito grande. E se lhe faltar algumas dessas qualidades, você pode pedir àquele que é o Pai Supremo, o Deus Todo-Poderoso, e Ele lhe dará. Então você poderá dizer: Pai Abraão, um pai que acima de tudo foi obediente e fiel a Deus, quando o Senhor ordenou que sacrificasse o seu próprio filho, ele obedeceu sem questionar por ordem. No momento em que estava prestes a sacrificá-lo, um anjo, no entanto, o impediu, pois Deus vira a sua fidelidade. E por esta fé recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação. Sua luta é realmente muito grande. E se lhe faltar algumas dessas qualidades, você pode pedir àquele que é o Pai Supremo, o Deus Todo-Poderoso, e Ele lhe dará. Então você poderá dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Pai, eu te amo. Crianças? Eu te amo. Nós, mulheres cristãs da Igreja Batista Pime Brunelas, fizemos essa homenagem aos pais. Gostaríamos que todos os pais ficassem de pé. Receba com carinho essa homenagem, com cada pai aqui representado,
Sei que cada um aqui tem essa qualidade de pai e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E vocês agora também vão receber uma cartinha que seus filhos escreveram para vocês. Leem com muito carinho, escreveram aí o que cada um sente por vocês e vão receber também uma lembrancinha para esse dia maravilhoso que é o Dia dos Pais. Vamos cantar criança com o pai de vocês. Podem cantar. Amados, é com muito carinho que fizemos essa lembrancinha das crianças para vocês, viu? Não só criança, né? Temos filhos aí maiores também, Daniela ali, aqui. Quero também convidar toda a igreja aqui na dependência aqui do ao lado a participar e a contribuir num caldo maravilhoso que foi feito, nutritivo, o caldo de mocotó da mãe assim, quem já comeu conhece. Um caldo maravilhoso. Essa cantina é em prol da construção do nosso muro, né, das salas, e os irmãos que puderem nos ajudar aqui comprando esse caldo, degustando, né, um caldo maravilhoso que fizemos à tarde aí para vocês, amém? R$ 8 o caldo. Baratinho, pode comprar à vontade, levar para casa também. Põe paz, irmão.